É isso, gente. Retomando as nossas atividades aqui no GovTech Summit, agora vem aí o painel Inovação Colaborativa na Construção das Cidades, com 3 importantes participantes. O Jorge Aldi, que é superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC e do Tecnopuc, o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, e também a Lu Compiani Branco. Ela é secretária de Desenvolvimento, Inovação e Turismo da cidade de Rio Grande também, e é ainda fundadora da Rede Mulheres Empreendedoras do Rio Grande, que hoje conta com 1.170 mulheres cadastradas. Vamos acompanhar esse painel. Bem-vindo, prefeito da cidade do Rio Grande, Fábio Branco. E bem-vinda, secretária de Desenvolvimento, Inovação e Turismo da cidade do Rio Grande, Lu Campiani Branco, já está aqui no palco. Fiquem à vontade. Quero lembrar que a Lu é fundadora da Rede Mulheres Empreendedoras do Rio Grande do Sul, que hoje, aliás, Mulheres Empreendedoras do Rio Grande, que hoje conta com 1.170 mulheres cadastradas. É isso, Lu? E eu gostaria que você começasse este momento aqui do painel, por gentileza. Bem-vindos todos. Bom, então, boa tarde a todos. Né? Tem sido uma experiência muito gratificante estar participando durante esses 2 dias aqui do GovTech. Eu já aproveito para parabenizar ao Gabriel, né, a Move, ao Fuscaldo, por esse momento aqui, né, de aprendizado. Então, a gente passou essas 2 tardes aqui escutando muita coisa, e nós que somos gestores públicos, é um momento ímpar, né, para a gente realmente discutir a questão da inovação, da tecnologia, na maneira, né, com que a gente pode colocar nos nossos municípios. E falando um pouquinho da Rede Mulheres Empreendedoras do Rio Grande, esse foi um projeto que nós levamos, né, para a nossa administração, com a ideia, né, tendo a certeza de que a mulher, além de ter o poder de empreender, ela também tem o poder de compra, né? Isso os homens não fiquem chateados, mas a gente é que decide onde vai morar, o que vai comer, as roupas que a família vai usar e por aí em diante. Então, unindo essas 2 perspectivas, eu criei a Rede Mulheres Empreendedoras, que nada mais é que um cadastro de todas as mulheres que empreendem no município do Rio Grande. Nós não tínhamos dados, nós não tínhamos números, e nós precisávamos disso para realizar essa proposta de trabalho, de esse projeto ser uma mola propulsora de girar a economia do município. E a partir do cadastro, né, sabendo quem essa mulher é, onde ela está, no que ela empreende, o que ela pensa, o que ela precisa, nós criamos um georreferenciamento, né? E esse georreferenciamento nos dá essa localização e todos esses dados dessa mulher, e mais do que isso, faz com que essas mulheres se conectem. E a partir daí, o próximo passo foi criar uma sala como uma incubadora, né? Uma sala de atendimento individual a essa mulher, e ao mesmo tempo buscando nessa mulher o potencial com que ela fizesse aí as mentorias também, aquelas que podem contribuir e colaborar com outras mulheres. Então, a partir daí, a gente tem trabalhado bastante para potencializar a rede no município, né, que nós já começamos com 30 mulheres, hoje já somos quase 1.200, né, e ainda tem um número aí de mulheres de outras cidades que acabam também fazendo o cadastro e, de alguma forma, participando. Bom, então, vou fazer uma pequena apresentação, fala aqui, né? A Lu iniciou essa nossa... primeiro, cumprimentar
ao Gabriel, ao Fuscaldo, à MUVI, uma oportunidade ímpar, né, de que possa estar no mesmo local o poder público que precisa de informações e precisa de soluções. E, do outro lado, oportunidades que se possa se encontrar identificar essas carências, nossas necessidades. E eu sou o prefeito de Rio Grande, a cidade mais antiga do estado. Ao longo desses 286 anos, ela teve períodos muito bons e períodos muito ruins. E essas oscilações têm deixado problemas sérios, sociais, né, e que, na minha volta, no meu retorno, inspirado, né, a partir de exemplos de outros locais, eu disse que me focaria, me decidiria bastante na gestão pública, para que a gente pudesse fazer uma gestão mais moderna, uma gestão mais de resultado e, principalmente, uma participação mais colaborativa, envolvendo a sociedade, para que esse legado, as pessoas se apropriem desses projetos e que não fique de 4 em 4 anos ou esse período passageiro. Como eu disse, inspirado, né, então, nós começamos aqui, eu gostaria de trazer, porque como inspiração, e quando eu vi que estaria no painel, ele não viu ainda, mas estava aqui do lado, tanto o professor Luiz Carlos, que é uma inspiração nossa aqui sempre, e o Aldir, que eu também o conheci quando passei aqui por Porto Alegre, e quanto é importante ter essa participação de entender, né, de que nós estamos vivendo num momento de inovação, um momento de transformação, mas nós precisamos saber que também tudo isso precisa ter pessoas envolvidas e, principalmente, fazer juntos. Então, este é o lema e esse é o trabalho que nós fomos fazer, um conceito de um programa de desenvolvimento da cidade do Rio Grande, para que ele possa ser muito mais perene, muito mais nativo, muito mais realista naquilo que o município tem, para que a gente não fique todos os dias esperando que vão vir grandes investimentos e as coisas acontecem no nosso entorno e às vezes a gente não dá muita bola para isso. Então, por isso, né, que nós fomos aí a partir também, inspirado aqui em Porto Alegre, nós começamos a fazer um trabalho em cima de um ecossistema de inovação, um conceito para a cidade, e que eu queria agradecer aqui, Gabriel, ao Sebrae, que me ajudou muito. O Sebrae tem sido um grande parceiro em Rio Grande para um processo de desburocratização e também aos projetos Cidade Empreendedora, que eu participo lá, então tem nos ajudado muito, e esse projeto que é a Cidade Inovadora, que é um sistema muito mais participativo, né, de que se constrói os projetos, os programas, ouvindo as pessoas, participando com as pessoas, tirando como prioridade daquilo que não seja do prefeito ou do secretário, ou seja de quem for. Então, por isso que nós tiramos ali, a partir de uma parceria com o Sebrae, que possibilitou nós termos aí como consultor Giuseppe Piquet, que é uma referência mundial, e que nós temos feito um trabalho do tamanho de Rio Grande, mas das características de Rio Grande, não querendo copiar ninguém, mas entendendo que nós temos um espaço muito importante a ocupar, pelas universidades que nós temos, pelo capital humano que nós temos, pelas empresas que nós temos, pelo passado que nós tivemos, eu digo, olhando para o passado e projetando o futuro. Então nós já tivemos protagonistas de empresas, de pessoas, e aquilo não se apagou. Então nós tínhamos que despertar nas pessoas essa participação. Então o pacto tem esses 5 etapas, né, que nós temos, é a preparação do governo, porque se o governo não estiver preparado, também não funciona, não adianta o prefeito querer que o resto não funciona. O mapeamento do ecossistema, que já tem muito mapeado, nós temos várias universidades, mas tudo trabalhando de maneira individual, separado, não conectada, não junto, num propósito. Então, temos Parque Tecnológico, temos Instituto Federal, nós temos empresas inovadoras, mas tudo separado. E veio o pacto que é o que nós assinamos, o Aldir é o nosso padrinho, esteve lá, participou da assinatura, nesse momento. Agora, a partir disso, nós temos a criação do ambiente e o empoderamento, que é o que eu digo que é o mais importante, que é o legado que nós pretendemos deixar. Esse é a partir de todo o trabalho que se fez, né, o nosso objetivo do município é realmente ser uma referência internacional em economia azul no município do Rio Grande como um conceito de desenvolvimento para o futuro. Aqui são os macros desafios que foram tirados de todas as discussões que nós fizemos, vários workshops, várias iniciativas que foram feitas ao longo dessa discussão de todas elas. Então, a governança, comunicação, talento,
a internalização das empresas, estratégia da economia azul, empreendedorismo e a infraestrutura que o município tem. Foram como eu disse, vários workshops foram feitos, conduzidos, vários projetos, cocriação de projetos, identificação dos projetos prioritários que nós elencamos e priorizamos. E aí, a partir de toda essa discussão, nós abrimos por um período de inscrição aos projetos que pudessem ser trabalhados. Foram 18 projetos inscritos, 12 deles os mais votados, e nós estamos, a partir dos mais votados, fazendo o trabalho em cima de 6 projetos, né, do monitoramento dos 6 projetos, muito mais focado daquilo que se entendeu a comunidade como os mais estratégicos. Então, se vocês verem aqui, foram vários projetos, dos mais inovadores, né, que vocês podem elencar ali, né, o Hub de Inovação, Blue School, escola de investidores, a seleção de startups. Então essas foram as primeiras. O ser um porto concentrador de cargas, que é a nossa vocação, que é o que nós temos lá, que não se conseguiu se viabilizar, programa de incubação, a própria turno inverso, para todos esses processos que nós elencamos. Então, estes são os projetos que foram priorizados, estão sendo monitorados lá por nós. A partir disso também, nós estamos precisando também nos modernizar também internamente, como foi dito. Nós precisamos envolver a comunidade e também nos preparar para essa demanda. Quando eu assumi, nós éramos praticamente um governo analógico, totalmente ultrapassado. Eu tenho até um percentual, né? Nós éramos, de uma linha de corte que nós fizemos, nós éramos 90% analógico e 10% digital. Esse é o nosso trabalho. Nós tínhamos aí praticamente 10, 12 serviços que poderiam ser feitos só pela internet, né? E agora eu vou poder falar um pouquinho mais. Então, algumas dificuldades, que é o que nós apresentamos aqui, que eu queria colocar, né? Que é a mudança da cultura, então a migração de dados, os dados defasados, nossos dados um banco de dados muito sujo. Então, isso é um desafio que nós temos. Então, até este é uma oportunidade, eu queria colocar aqui, que todo mundo tem dado, mas nada ele conectado e integrado para que a gente possa fazer uma limpeza de dados e que isso é importante. Quando nós vamos para o governo federal, nós temos vários projetos e vários programas e vários sistemas, mas nenhum deles, entre eles, se fala da educação, não se fala com assistente social, da assistente social não se fala da fazenda. Se nós vamos com o Estado também, nós temos o Estado não tem as comunicações e a Prefeitura muito menos, porque nós temos sempre o maior número de informações, mas também as maiores dificuldades de recurso humano para que pudesse integrar tudo isso. E o principal, sem essas informações, eu digo que é um avião sem instrumento. Qualquer momento pode dar um problema, né? Tu pode acertar na tua decisão, mas a tua probabilidade de errar ela é muito grande. E cada vez mais os recursos, né, são mais escassos, o poder público municipal paga essa conta, né? Nós vivemos hoje num país que, sempre digo que, fazendo uma conta de padeiro, né? A gente fala muito em pacto federativo, né? Em cada R$100, o governo federal fica com 60, 25 com o Estado e 15 com os municípios, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É uma conta muito injusta para quem vive nas cidades, é onde bate na porta, é onde as pessoas vivem e é onde o serviço público é entregue. Eu digo que os outros dois, tanto o Estado quanto o federal, é muito subjetivo, né? Cria os programas, delega as competências, mas quem precisa fazer entrega ou quem é cobrado na porta são os prefeitos e que precisa ser feito, que eu acho que está muito correto, está tudo certo. O que talvez, se essa pirâmide fosse inverso, os recursos hoje no município, eles são muito mais fiscalizados, tem Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, as pessoas têm dadas as informações, pode ser denunciado, pode ser cobrado, e os recursos são muito melhor aplicados e muito melhor fiscalizados, e não teria dúvida que nós teríamos um resultado melhor para a população. Os benefícios, então, a inversão da lógica, como eu disse, nós estamos passando de analógico para digital, a facilidade dos usuários, os múltiplos canais que nós estamos lançando, o respeito ao LGBT, maior transparência, baba de dados básicos, economia, né, e nós estamos eliminando papel para que as pessoas
possam ter maiores informações. Como eu comentei, nós tínhamos 10 serviços, hoje nós temos, depois de 36 meses implantados, depois de 6 meses, nós temos 36 serviços implantados, um serviço de sensibilização das secretarias e incentivo para que identifique quais são as maiores demandas das secretarias, para que a gente possa utilizar isso a partir dos sistemas, facilitar as pessoas. Até dezembro, 130 serviços, e vamos lançar em dezembro um aplicativo que vamos passar para 300 serviços, que praticamente hoje nós vamos chegar a 90% dos serviços que podem ser feitos de maneira digital. Até um pouquinho aqui do que a Lu iniciou a falar, eu já trouxe aqui, todo esse processo também, foi a primeira vez que criamos um hackathon municipal com as escolas de ensino fundamental, público. Este foi um direcionamento, né, que a Lu coordenou, então, seja ele municipal, estadual, eles foram elencados aí 8º, 9º e 2º ensino médio, a partir desses projetos. E o IFRS, né, também, federal. Os federais, que foram elencados. Isso foi também uma inserção também, né, do incentivo, das soluções do hackathon, desses 2 dias de muita discussão. Eu acho que foram elencadas 2 coisas importantes, que primeiro teria que ter todos os objetivos, 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, foram priorizados. Então, as soluções foram incentivadas, foram levadas o que significa esses 17 objetivos e quais seriam os processos. E outros que seriam soluções para a vida deles dentro da comunidade. Então, se fosse serviço que a prefeitura fosse oferecer para ele, o que eles poderiam incentivar. Tivemos 3 projetos, foram 17 projetos elencados. Foram 700 alunos que participaram nessa primeira edição, 10 finalistas, 10 equipes finalistas de 6 alunos e 1 professor, 3 vencedores, né, premiados em dinheiro, né, e nós levamos a proposta das 17 ODS para soluções para a cidade. E os projetos foram maravilhosos. E a prefeitura, um privado está implantando e a prefeitura está trabalhando para implantar os outros 2 projetos naqueles que foram selecionados. Claro que automaticamente nós estamos também incentivando. Então, todas as escolas que participaram, nós estamos colocando telas interativas, fomentando, né, todo esse processo de inovação nessas escolas que foram colocadas. Os 10 participantes finalistas, né, foram os primeiros a receber as telas. Eu acho que é importante a gente colocar, Fábio, que isso não adiantava fazer uma transformação, buscar tecnologia e inovação se a gente não chegasse na comunidade. E eu acho que o CRIA-RG fez esse papel, cumpriu esse papel. Bom, esse foi a programação que foi feito, né, em novembro, já está marcado o 2º. Todos os que foram apoiadores, todos os que participaram, né, de toda a programação nesse dia. Aqui foram os resultados, né, de todos que foram feitos. Bom, aqui também a Lu já falou um pouco, né, só queria colocar alguns números aqui, né, que é um projeto também importante de envolvimento, geração de emprego, renda e participação importante da economia da mulher, que está sendo mapeada. Nós vamos fazer dos jovens também, então, jovens empreendedores, também estaremos criando esta rede. Então, são, como já foi dito ali, todas elas 1.700, e os eventos que foram os que estão sendo elaborados, e também, então, por minha parte, aí, muito obrigado. Deixo o nosso... Eu acho que cabe também falar rapidamente aqui, que a gente está com o tempo, né, cronometrado, mas eu acho que a inovação, aqui a secretária ontem falou sobre o sonho dela é chegar à internet em todos os lugares, né, a Lisiane Lemos. E eu acho que também junto tem que chegar a questão da inovação e da tecnologia. E eu sou sempre muito instigada pelo meu filho, pelo Marcelo, né, que diz assim: mãe, o que isso vai mudar na minha... Ele está aqui. O que isso vai mudar na minha vida? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que se fazer. Quando a gente criou o CRIA-RG, foi exatamente isso. Levar para esse jovem, para esse aluno de escola pública, da escola municipal, estadual, né, federal, né, e para nossa surpresa, os finalistas
o Instituto Federal não ficou entre os 5 finalistas, né? Ficaram as escolas municipais e estaduais. E é isso, eu acho que é isso, é mexer, né, com essa estrutura e poder levar quem não tem esse acesso. Outra oportunidade também que a gente criou lá em Rio Grande foi um cowork público, é o primeiro do estado, com aquele conceito, dentro do mercado público. O mercado público estava envelhecendo, esvaziando, e hoje tem 300 pessoas mês que utilizam as plataformas. São 13 plataformas de trabalho gratuitas, uma sala de reuniões para até 4 pessoas e um mini auditório que está sendo utilizado. Então é isso, é levar inovação para a comunidade, né, de forma acessível. É esse o papel, eu acredito, nesse momento, dos gestores públicos que querem uma cidade de futuro como nós lá queremos. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou usar a prerrogativa do prefeito e vou falar de pé também, que eu não consigo falar sentado. Então, é uma satisfação. Gabriel, muito obrigado pelo convite, pela gentileza de estar aqui, principalmente acompanhado do prefeito Fábio Branco, que eu tenho a maior admiração, a Lu, secretária de Turismo do município, para falar esses 10 minutos, aliás, deixa eu marcar aqui, porque senão eu vou estourar meu tempo, sobre essa temática dos ecossistemas de inovação. Desde meados da década de 70, 80, diversos autores começaram a identificar o potencial de geração de riqueza e, consequentemente, de desenvolvimento, não só econômico, mas também social no mundo, a partir da criação de espaços híbridos, frutos da interação entre os triângulos de Sábato e depois as hélices do Hetzkovitz, as hélices da tripla hélice ou da quádrupla hélice, a partir da interação entre universidade, empresa, governo e, mais recentemente, sociedade civil organizada. Na realidade, isso foram constatações a partir do argentino Jorge Sábato e depois do Hetzkovitz, que tornou mundialmente conhecida, né, a imagem da tripla hélice e da quádrupla hélice, de que na sociedade do conhecimento a geração de riqueza e o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social está atrelado à capacidade de um território, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país, articular os atores dessa quádrupla hélice, universidade, empresa, governo e sociedade civil, para ficar num modelo mais simples possível, na geração de riqueza, na transformação de conhecimento em desenvolvimento. Em todo o mundo, a partir dessas observações, principalmente do hemisfério norte, a começar pelos Estados Unidos, Canadá, depois a Europa Ocidental, depois a Europa do Norte, depois países asiáticos e muito mais recentemente aqui no Brasil, né, 50 anos depois aqui no Brasil, a partir de 2000, o que a gente identifica no mundo todo é o protagonismo nas fases iniciais do governo. Eu sempre fico muito impressionado quando eu vejo pessoas que eu considero que muito bem intencionadas, mas que talvez não tenham se aprofundado tanto assim no estudo desses mecanismos e da criação desses espaços de desenvolvimento nos territórios a partir da revolução da tecnociência, de afirmar coisas do tipo, não, é o meio empresarial que tem que liderar isso e conduzir esse processo. Às vezes, até o meio acadêmico, que eu faço parte nesse processo, no mundo inteiro, desde o Vale do Silício, Stanford, Vale do Silício, que foi o primeiro ecossistema de inovação, nossa visão, que a gente hoje chama de ecossistema de inovação, na época tinha um outro nome, até qualquer outro que vocês identificarem no mundo, até chegar em nós aqui no Rio Grande do Sul, o protagonista principal das 4 hélices, nas estágios iniciais, nos early stages do desenvolvimento desses ecossistemas, foi o governo e é o governo. O exemplo dos exemplos dos ecossistemas turbinados e protagonizados pelo meio empresarial, que é o Vale do Silício, todo mundo cita Google, Oracle, Face, está tudo lá, né? Apple, e realmente hoje, passados exatamente 72 anos depois da criação do que é a semente do Vale do Silício, que foi o Parque Científico e Tecnológico de Stanford, o protagonismo é realmente empresarial. Só que nos primeiros 20 anos do Parque de Stanford, aquilo foi um motor criado e turbinado pelo governo americano, principalmente pelo Departamento de Defesa e o Departamento de Energia. O Departamento de Defesa americano até hoje é o maior cliente de tecnologia do mundo.
Um dos maiores fatores de inteligência da criação desses ambientes nos Estados Unidos sempre foi o papel do governo, e muito mais do que o governo, o poder de compra do governo para o desenvolvimento das suas empresas, né? Essa receita de que esses ecossistemas têm que ser liderados pelas empresas é uma receita de quem já passou por esse período na segunda metade do século XX e olha, do ponto de vista empresarial, a oportunidade de negócio de fazer isso. Agora, país nenhum do mundo, ecossistema nenhum do mundo se estruturou e se desenvolveu sem um protagonismo do Estado, nos seus diversos níveis, dependendo se nós estamos falando de um projeto tipo um país, Israel, Startup Nation, Finlândia, de uma região tipo o Vale do Silício, que são 14, 16 cidades, tipo diversas outras regiões que a gente tem no mundo, a região de Beijing, por exemplo, que é uma dezena de cidades e ecossistemas, até projetos de cidade, como é em Recife, como é em Porto Alegre, como é em Rio Grande, na nossa realidade, como foi em Medellín, e assim por diante. O conceito de território tem a ver com isso, né? O desenvolvimento de territórios, porque, de novo, pode ser um bairro, pode ser o 4º distrito. Nós estamos num grande projeto de revigorar o nosso 4º distrito, tipo 22 Arroba de Barcelona, e diversos, a Manchester, Catalã, e assim por diante. Pode ser uma cidade, pode ser um estado inteiro, e 9RS, pode ser um país inteiro, né? Dentro dessa lógica, interação entre os atores. E é muito importante a gente lembrar e aprofundar esse conhecimento do protagonismo do poder público nos early stages em todos esses ecossistemas. Vale para o Vale do Silício, naquela região de Stanford e Berkeley, e vale para Moscou, no Skolkovo, que é o maior parque russo. Vale para a China, no Tuspark, que é o maior parque chinês. O protagonismo inicial é um protagonismo público na articulação desses processos. Quando eu tive a felicidade de estar lá em Rio Grande com o prefeito Fábio Branco, eu vi uma articulação, e eu compartilho com vocês, porque por prefeito eu tive a oportunidade de dizer isso. Eu acho que ele conseguiu reunir em Rio Grande, naquele lançamento do Grande Pacto, mais atores e gente do que nós conseguimos. Eu não sei se o LC está aí ainda, eu estava falando com ele antes, mas não estou vendo agora, e o LC é fácil de ver, então acho que ele já foi. O prefeito lá em Rio Grande conseguiu reunir todo mundo, desde o Sebrae até Porto Alegre, o Piquet. É um jogo de colaboração. Construção de ecossistemas de inovação é um jogo de colaboração. Colaboração entre os atores da quádrupla hélice, colaboração entre todos os atores, né? Então, destacando o papel dos ecossistemas como fator de desenvolvimento desde a segunda metade do século passado, na sociedade do conhecimento, destacando a necessária consciência da responsabilidade do poder público na liderança e no protagonismo nos early stages, nos estágios iniciais desse processo. Estágio inicial numa área dessas é 10, 20 anos, não é no primeiro ano, não é na semana de lançamento do pacto. Isso é um jogo de longo prazo, é uma corrida de obstáculos de fundo, não é um sprint de 100 metros. E o terceiro aspecto, os elementos que são centrais nesse processo, né? Pelo menos na minha visão, que são 3. É gente que inova, é gente que transforma, é gente que colabora, né? É o prefeito da cidade. O prefeito Fábio tem uma felicidade enorme lá em Rio Grande, ele tem, do meu ponto de vista, um dos melhores reitores de universidade federal do nosso país, que é o Danilo, uma trajetória incrível na área acadêmica. É gente de governo, é gente de universidade, é gente do meio empresarial e é gente da sociedade civil organizada. Primeiro fator. Segundo fator, construção de uma visão de futuro minimamente compartilhada. A capacidade desse grupo de pessoas, que o Fábio mostrou ali uma hora, que apareceu um monte de gente definindo os desafios, os projetos, a capacidade desse grupo de pessoas, de gente, construir uma visão de futuro minimamente compactuada. Pode até parecer óbvio olhar assim, como é que é a economia azul, né? Pode até parecer óbvio. Em economia azul, pode até parecer óbvio. Mas não é tão óbvio assim, né? Porque a gente vive num país que definir prioridade é a coisa mais difícil da face da Terra, né? Normalmente no Brasil as prioridades são tudo, o que significa que não tem prioridade nenhuma, né?
É muito difícil a construção de uma visão de futuro minimamente compartilhada, em que os atores que não estão diretamente relacionados com a economia azul entendam e aceitem de que a visão de futuro, no caso de Rio Grande, seja essa, ou a visão de futuro de Porto Alegre seja outra, ou a visão de futuro de Encantado, que tem um projeto parecido com esse, seja outra, ou a visão de futuro de Guaíba, que tem uma outra visão de futuro, seja diferente, porque cada região vai construir a sua. Primeiro, gente. Segundo, visão de futuro minimamente consensuada. E terceiro, liderança, principalmente na nossa cultura latina. Né? O papel da liderança é muito importante, porque se não tem um articulador em cada uma das hélices, que tenha respeito, que tenha base de poder, isso não vai acontecer. Eu nunca falei isso, acho, para o Branco, tomo a liberdade de chamar de Branco, né, o prefeito, mas eu brinco muito, depois que eu voltei lá de Rio Grande, eu me lembro que eu estava voltando de carro de lá, e eu dizia para o pessoal, eu acho que o que deve ter feito bem para o Fábio foi ter sido secretário de Ciência e Tecnologia. Devia ser um pré-requisito para os prefeitos, ser secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, e entender a importância desses atributos, desses fatores, ciência, tecnologia e inovação, para o desenvolvimento de uma cidade e de uma região. Né? Realmente devia ser um pré-requisito passar pela experiência de uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu tenho que ter lideranças que tenham a capacidade de conduzir aquelas pessoas, fator número 1, a atingirem o fator número 2, aquela visão de futuro minimamente consensuada. Lideranças em todas as hélices, lideranças respeitadas em todas as hélices. Na hélice pública, e estou pegando Rio Grande para Cristo, porque afinal de contas eu estou com o Rio Grande aqui comigo. Eu tenho que ter uma lideranças no meio empresarial, por exemplo, o professor Danilo, o Gibon, que é o diretor do parque, lá do Oceantec. Se a gente viesse para Porto Alegre, a gente estaria falando dos 2 prefeitos que já passaram pela nossa capital desde que o Pacto Alegre foi criado, Marquesan e agora o Melo, que inclusive transformou o nosso líder do Pacto no secretário de Inovação de Porto Alegre, que é o Luiz Carlos, né? Só para terem uma ideia desse grau de interação. No mundo empresarial, não é à toa que em Porto Alegre o primeiro projeto e o projeto de maior impacto que nós desenvolvemos aqui no âmbito do Pacto Alegre se chama Instituto Caldeira, aqui do lado. Espero que eu esteja apontando para o lado certo. Aqui do lado. Ali nas antigas fábricas da família Renner. Aqueles líderes empresariais que conduziram a construção daquele instituto, enquanto o primeiro projeto do Pacto, Marciano Testa, Nelson Sirotsky, Aode Cunha e todos os que vieram depois, formando os primeiros 25 mantenedores, depois 40 e assim por diante, são lideranças que conduziram e viabilizaram o desenvolvimento de um projeto como aquele. E a mesma coisa na sociedade civil organizada. Eu não consigo no meio empresarial dar exemplos de Rio Grande, prefeito, eu consigo em Porto Alegre. Paulo Bertinetti, Tecom, porque isso é muito importante. E sociedade civil organizada. Vocês sabem qual é o grupo de maior incidência nas ações do Pacto Alegre, aqui em Porto Alegre? Eu sempre digo isso quando me perguntam. Eu não acho que seja nenhum de nós do meio empresarial, do meio acadêmico. Eu não acho que sejam nem os do meio empresarial, porque tem um tipo de atuação diferente. E nem acho que seja do governo. O grupo de maior incidência no Pacto Alegre se chama Pô Inquieta. Talvez tenha. Alguém aqui está no coletivo Pô Inquieta? IPA? Pô Inquieta. O Pô Inquieta está todos os dias lá. Está todo mundo todos os dias. Eu vou sair daqui e vou lá no Morro da Cruz, agora na pizzaria, lá no Morro da Cruz, que nós temos a despedida do Santiago Uribe, lá de Medellín, e vai estar, vocês podem ter certeza, quando chegarem lá, vai ter alguns de nós da universidade, vai ter alguns de nós do meio empresarial, vai ter alguns de nós do meio público, do meio de governo, e a metade vai ser do Pô Inquieta. Os coletivos hoje sociais têm um poder enorme, enorme de influência, de ação, né? Aquele trabalho que realmente faz a diferença. Depois que a gente reflete muito, alguém tem que fazer, né? Então, a articulação dessas 4 hélices são fundamentais. E aí eu encerro esses 3 fatores centrais para a construção desses ecossistemas, e foi-se meu tempo, de inovação no setor público. É a capacidade de lideranças conduzirem pessoas qualificadas a atingirem uma visão de futuro minimamente consensuada
visando, no final das contas, melhorar a qualidade de vida de uma população de um determinado território, um bairro, uma cidade, um estado ou um país. Porque se a inovação não está melhorando a qualidade de vida das pessoas, ela não faz sentido sequer. Muito obrigado.